amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical. Hoje vamos dar seguimento, continuidade à análise da política internacional. E está aqui um cara que foi recomendado pelo nosso colaborador, o professor Pitilo, grande amigo, um cara que tem uma visão enorme, maravilhosa em relação à política nacional também. Vamos conversar com o grande professor Rames Felipe Maluf, está com 47 anos, é doutor pela USP, né, em Geografia, está dando aula atualmente aqui na rede estadual do Estado do Rio de Janeiro, dá aula em Mesquita, em Nilópolis, lá no Colégio Estadual Biratã Reis, no Colégio Ana Nery. Um abraço, inclusive, aí para essa garotada aí que está estudando para o futuro melhor. Rames, obrigado aí pela participação, pela presença, uma satisfação vindo do professor Pitilo, a gente poder conversar com gente aí do mesmo quilate do cara, do mesmo patamar. Obrigado. E vamos falar de um assunto que é realmente sensacional e que nos causa, assim, uma certa revolta em relação à pauta, como ela é trazida aqui para o Brasil, como a nossa mídia descomprometida com o trabalhador, com a população de baixa renda, né? A questão da Síria, rapaz. A questão da Síria é um negócio, assim, que causa até uma certa comoção, né? Vamos tentar desmistificar algumas coisas em relação a isso, para o nosso leitor aí, para os nossos colaboradores e tal. Me fala uma coisa. Hoje, 5 anos, mais de 5 anos do início dessa guerra, uma guerra assim, coisas completamente sem propósito, sem lógica, que só pode ser explicado por um viés, né? Que é a mentalidade imperialista estadunidense de querer influenciar sempre, né, na questão geopolítica e num lugar nevrálgico do planeta, que é ali o Oriente Médio. Fala um pouquinho para mim, cara, para o nosso leitor, sobre essa questão, desmistifica um pouquinho por que os Estados Unidos têm tanto interesse em estar ali dentro. São vários motivos, né? Tem uma questão energética, né? Ali no Mediterrâneo Oriental foram descobertos reservas de gás, né, no Mediterrâneo Oriental, rotas de oleodutos e gasodutos saindo ali do Golfo Pérsico, né, daquelas petromonarquias do Golfo Pérsico, em direção à Europa, né, e também tem a questão também da contenção da Rússia. Mesmo após o fim da União Soviética, os Estados Unidos ainda observam aquele espaço eurasiático como uma área pivô, né, de estratégica, né, para a dominação mundial. E tem também a questão do fato de que o governo sírio, né, com todas as críticas que possam ser feitas ao governo sírio, é um governo que não aceita, né, não aceita a dominação estadunidense na região. É um governo que tradicionalmente ele não se alinhou aos Estados Unidos, né? Embora possa ter tido momentos de aproximação com os Estados Unidos, mas não é um aliado dos Estados Unidos, né? E se contrapõe ao colonialismo sionista, né, de Israel, né, ao expansionismo militarista de Israel. E então é uma série de fatores que estão intercruzados que fazem com que os Estados Unidos olhem para a Síria, né, com o objetivo de ter o controle do Oriente Médio, né? E tendo o controle do Oriente Médio, obviamente, ter o controle de uma área estratégica, né, sobre vários aspectos que eu já mencionei. No petróleo, talvez seja o que pese mais nesse contexto, o petróleo. O petróleo pesa muito, né? Então, numa era, no final da era do petróleo, quer dizer, questão energética, hoje Sim. O petróleo pesa muito na questão da globalização capitalista. Mas é bom lembrarmos que apenas 15% do petróleo consumido nos Estados Unidos é oriundo do Oriente Médio, né? Mas é um conjunto de fatores e realmente tornam o Oriente Médio uma região cobiçada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, né? Os Estados Unidos estão ali para levar liberdade, né? Democracia, né? Isso tem que ser dito de maneira muito clara. Essas versões de fatos que toda hora se cruzam, agora recentemente, questão do armamento químico, quer dizer,
a Rússia negou, disse que aquilo foi uma farsa, a gente viu isso na RT, quer dizer, já do outro lado, Fox News, CNN, dizendo o contrário. Como é que a gente pode, de fato, acreditar? Porque entendo eu que os Estados Unidos é mestre na dissimulação, na mentira e no terrorismo. Se nós temos um Estado terrorista no mundo, é essa pseudo-democracia capitalista norte-americana, que entendo eu, isso é uma ditadura do pensamento. Eu estou errado, companheiro? Você pode discorrer um pouco sobre isso? Os Estados Unidos é um país, digamos assim, complicado, né? É um país que nasceu em defesa da escravidão, né? Defesa do direito de exterminar os índios, né? A independência dos Estados Unidos foi por esse propósito, né? Manter a escravidão. A Inglaterra tinha libertado os escravos em 1772 e o direito de exterminar os índios para roubar-lhes as terras, né? Expandir, né? Então esse é o DNA dos Estados Unidos, nunca foi modificado, né? É por isso que a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, né? 250, porque o país nunca mudou, o ethos dos Estados Unidos nunca mudou. E, então, voltando para a Síria. Voltando para a Síria, né, tem essa questão estratégica. A Síria... O Irã está bancando a Síria, professor. O Irã está ali nas colunas de Golã, né? Realmente é difícil saber, porque o governo sírio mesmo disse que não tem tropas iranianas lá nas colinas de Golã, né? Mas o Irã, ele é um dos países que estão apoiando a resistência no Oriente Médio. O Irã, junto com a Rússia, né, e em menor escala a China, né, ou pelo menos de maneira mais discreta a China. Mas o Irã, sim, está com tropas no solo, né, na Síria. O Irã, ele patrocina o Hezbollah, né, que é uma milícia da resistência libanesa, né? O Hezbollah surgiu em 1985. O Yasser Arafat era do Hezbollah. Não, o Arafat ele era palestino, ele era da OLP. Mas o Hezbollah foi um aliado da OLP. Foi OLP, exato. Não, me confundi. Organização de Libertação Palestina. Foram aliados na resistência à ocupação israelense. Israel, é bom lembrarmos que Israel invadiu o Líbano em 1982, durante a Copa do Mundo, né? O Brasil estava chorando aí pela desclassificação, né, lá no estado de Sarriá, mas os libaneses estavam, os palestinos estavam chorando pela invasão israelense, sangrenta, né, brutal. E morreram mais de 25 mil árabes na invasão israelense de 82. Israel ocupou Beirute, né, ajudou a promover criminosamente o massacre de Sabra e Shatila, com mais de 3 mil palestinos assassinados, exterminados, com as milícias libanesas pró-israelenses. Então, o Hezbollah ele vai surgir 3 anos depois dessa invasão. Uma resistência a essa... Uma resistência à ocupação, porque Israel ele se retira de Beirute, expulso pela resistência, né, a resistência árabe ali, formada por palestinos, sírios e libaneses, né, até curdos, não podemos esquecer que os curdos participaram da resistência contra Israel, o PKK, quando o PKK ainda era anti-imperialista. Então, todos eles se uniram e expulsaram Israel de Beirute, capital do Líbano. E aí Israel recuando para o sul do Líbano, aí Israel vai encontrar a resistência do Hezbollah, que é uma milícia, ele foi criado com a ajuda do Irã, né, indiretamente também com a ajuda do próprio Iraque, né, o próprio presidente Saddam Hussein, né, ele permitiu que as tropas iranianas passassem pelo território iraquiano, em plena guerra Irã-Iraque. Ele concedeu, né, para unir esforços contra a ocupação israelense do Líbano. E então o Hezbollah ele vai combater a ocupação israelense. O Hezbollah não é um grupo terrorista, né? As pessoas falam, o Hezbollah é terrorista, explode homem-bomba, essas coisas. Mas é o que passa na televisão aqui no Brasil. No Brasil, né? Homem-bomba, né? Até agora, recentemente, aí, esses filmes que estão em cartaz, o Sicário, né? O Dia do Soldado mostra homens-bombas muçulmanos, né? Mas, na verdade, eles são homens da resistência, né? E, inclusive, as milícias de partidos laicos, nacionalistas, árabes, né, libaneses, participaram da resistência. Aliás, eles antecederam o Hezbollah
na resistência a Israel, inclusive usando carros-bombas, homens-bombas, né? Mesmo sendo uma resistência laica, muito antes do Hezbollah surgir. Né? O Hezbollah surge em 85, né? A invasão ocorre em 82 e foi precedida por uma pequena outra invasão de 1978. Então, a resistência inicialmente era laica, depois o Hezbollah ele se tornou a principal liderança dessa resistência à ocupação israelense. Da mesma forma o Hamas. O Hamas ele surge com uma resposta à resistência palestina durante a intifada, né, o levante palestino, né, de paus e pedras, contra o exército israelense com seus tanques de guerra. Né? Os palestinos com paus e pedras e Israel com tanques de guerra, armas de fogo, né, com alto poder destrutivo, inclusive com a própria aviação israelense, bombardeando os palestinos. E o Hamas teve que surgir para dar um mínimo de resistência para os palestinos, defendendo os palestinos. Então, o Hezbollah está na Síria também atuando na resistência contra esses grupos terroristas que são apoiados pelos Estados Unidos. Mas por que o Hezbollah está na Síria? Né? Há vários fatores, há vários motivos por que o Hezbollah está na Síria. Um deles diz o fato de que tanto os sírios como os libaneses, na verdade, eles são uma mesma nação. Embora divididos em dois estados, a Síria e o Líbano, eles são uma mesma nação. Então é natural que milícias libanesas lutem na Síria na resistência contra um ataque à Síria. Da mesma forma como a Síria ajudou, né, ainda que com algumas ações contraditórias do Hafez al-Assad, que é o antecessor do Bashar al-Assad na presidência da Síria, mas o Hafez al-Assad foi importante na resistência à ocupação israelense. Né? Na verdade, ele foi até vital. Né? Sem a Síria não haveria como Israel ser expulso do Líbano, nem os Estados Unidos. Não podemos esquecer que na esteira da invasão de 82, os Estados Unidos também enviaram tropas, como a capa de Forças de Paz, né? E Forças de Paz da ONU, junto com a França e a Itália e a Inglaterra. OTAN. Né? Só que a Itália não se envolvia na questão política do Líbano. A Itália fazia o seu papel de força de paz, mas a França e os Estados Unidos não. Eles agiram como força de ocupação em apoio a Israel, em apoio ao presidente pró-israelense do Líbano. Então, aí eles se tornaram força de ocupação. No momento que os Estados Unidos auxiliam Israel na ocupação do Líbano, eles passam a ser também uma força de ocupação. Né? E aí houve a resistência e a Síria e o Irã foram fundamentais também. Professor, desculpa cortar o baralho, mas é que eu me lembrei, eu tive uns 2 ou 3 anos atrás, numa conversa, fui levado inclusive pelo delegado Protógenes Queiroz, lá na embaixada do Irã, lá em Brasília. Eu conversei muito com o embaixador nesse dia, foi um papo sensacional. Eu me lembro que ele falava muito que a Síria era um país independente, era um país sério, que o Irã era o país mais desenvolvido tecnologicamente, socialmente naquela região, e me mostrou dados, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu queria te perguntar, ele falava do apoio, que o Assad, o Bashar al-Assad tem um apoio muito forte da população. Existe esse apoio realmente? Ele tem o apoio da sociedade síria? Sim, ele tem um apoio da sociedade síria. É bom lembrarmos que o Bashar al-Assad, filho do Hafez al-Assad, ele deu início a um processo de liberalização econômica e redemocratização da Síria. Né? Lá no início do século XXI, né? 2000, 2001, né? Logo após a morte do pai, ele assume a presidência. Você tem então a chamada Primavera de Damasco. O que era a Primavera de Damasco? Uma abertura política que o Bashar al-Assad estava prometendo ao povo sírio. E então vários presos políticos foram libertados, né? E então deu início a um processo de abertura política, mas também um processo de liberalização econômica. Isso também significava levar a Síria a uma economia capitalista. Né? A Síria não era capitalista, propriamente dita, no governo do Hafez al-Assad, não era.
a partir do Bashar al-Assad, ele tem esse projeto de trazer o capitalismo para a Síria. Porém, um capitalismo não é um capitalismo liberal do Brasil, da Argentina. Não é entreguismo. É um capitalismo. Projeto nacionalista. Não, um projeto nacional, uma burguesia nacional claro. síria, independente dos Estados Unidos, claro. e criar sem destruir os mecanismos de proteção social. Porém, é claro, isso sempre traz contradições, né? E nessas contradições surgiram insatisfações, né? Houve problemas climáticos e houve problemas, então, na área rural da Síria, né? Especialmente no sul da Síria. E aí começam aquelas manifestações, claro, foram depois manipuladas e totalmente cooptadas pelos Estados Unidos e seus agentes locais e regionais. Como é que está o drama hoje? Então, hoje a Síria passa, a partir da reconquista de Alepo, com um apoio decisivo da aviação russa, a Síria está retomando o seu território, né? Já reconquistou grande parte do território, praticamente já aniquilou o Estado Islâmico, né? O falso Estado Islâmico, está praticamente extinto, e também aniquilou praticamente a Al-Qaeda, né? As filiais da Al-Qaeda, né? Locais, né? E o único problema da Síria ali no momento é a ocupação militar Yankee, né? Lá na fronteira com o Iraque. Não respeita a soberania, né, rapaz? E no norte, a ocupação militar turca, né? Que está ocupando porções do território sírio. Então, esse é o único problema, os únicos problemas reais que a Síria está enfrentando. O único foco, vamos dizer, de ofensiva. Né? Ofensiva. Os grupos terroristas patrocinados pelos Estados Unidos e seus clientes locais e regionais, eles estão enfraquecidos. O governo sírio, que na verdade o governo sírio nunca foi derrotado pelos terroristas, não. Ele nunca foi derrotado. Na verdade, conforme esses grupos eram derrotados, eles eram rearmados pelos clientes dos Estados Unidos, né? Locais e regionais. Quem são os clientes locais e regionais dos Estados Unidos? São a Irmandade Muçulmana Síria, né? Que foi proscrita durante o governo do Hafez al-Assad, e as petromonarquias do Golfo, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar, Bahrein e também a Turquia, né? A Turquia, não sendo um país árabe, a Turquia tem um papel fundamental na guerra contra a Síria. Professor, a gente está caminhando aí para o final desse bate-papo. A gente vai lhe trazer aqui de volta, vai pedir que você retorne em outros momentos, que consiga bater um papo mensal, porque esse tipo de assunto ele é muito pertinente. Tem uma população muito mal esclarecida no nosso país, né? E, infelizmente, se a gente não consegue fazer as pessoas pensarem, não adianta a gente alfabetizar, não adianta a gente ir para a escola, se a gente não usa isso em nosso favor, né? Estamos num país aí, lamentavelmente, entregue a uma colônia. Nosso país hoje eu entendo como uma colônia dos Estados Unidos, não tem um projeto de nação, rasgar a CLT e tudo mais. Então, você vindo aqui para a gente é trazer luz, é trazer elucidação nos fatos. Obrigado pela participação. Obrigado. E fica à vontade para dar o último recado aí para o nosso leitor. A gente tem que olhar para essas lutas anti-imperialistas no mundo inteiro como um sinal de alerta para o Brasil, né? Para a nossa resistência aqui no Brasil, que é muito grave, né? A Síria, um país independente e soberano, de repente é destruído. Mesma coisa para o Iraque. O Iraque era independente e soberano, né? O Saddam Hussein foi acusado aí, até mesmo pela esquerda, de ser um vassalo dos Estados Unidos, mas nunca foi vassalo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atacou o Iraque 2 vezes. A Líbia, né, também foi destruída. Então, uma série de países que estão sendo destruídos como se fossem brinquedos, né? E são estados, são povos que se organizam, criam sua própria estrutura política, social e econômica, que estão sendo destruídos em escala monumental e em série, né? Os Estados Unidos são uma espécie de um serial killer mundial, né? Vai destruindo países um atrás do outro. E não é assim nenhum tipo de crítica à atuação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda são venerados, inclusive dentro da própria esquerda, infelizmente. Muita gente da esquerda ainda venera os Estados Unidos como luz da democracia. É preferível ter uma democracia como os Estados Unidos ou ter uma ditadura. Há pessoas que falam esse tipo
de horror, né? E os Estados Unidos é um país que lançou duas bombas atômicas. O nosso país tem a esquerda que a direita adora, né? Impressionante. Né? Exato. Não podemos ter os Estados Unidos como exemplo para nada, nem os Estados Unidos nem a Inglaterra. É a base do capitalismo. Quem é anticapitalista tem que criticar os Estados Unidos. A base territorial do capitalismo, o capitalismo não é um espírito, né? Um éter, né? Que nos envolve. Não, o capitalismo ele tem uma base territorial, que são os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, o capitalismo não se reproduz mundialmente. Então, nós temos que nos solidarizar com essas lutas anti-imperialistas, né? Bom, ficou aí a mensagem. E você sabe, tribuna da imprensa sindical tem lado. E o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, professor. É luta que segue. Obrigado. Obrigado a vocês